Bem-vindos! Alguma vez pararam para pensar como é que a luz se mantém sempre acesa? Parece quase magia, não é? Mas por trás dessa constância toda, há uma engenharia invisível a trabalhar. Hoje vamos precisamente desvendar isso. Como é que passámos de simplesmente reparar o que avariava para, de facto, prever o futuro dos nossos sistemas de energia? Vamos lá começar com uma pergunta que parece simples. Qual é o oposto de um apagão? A resposta mais óbvia seria a luz voltar, claro, mas a verdadeira resposta, a resposta da engenharia, é a luz nunca se ter sequer ido embora. O verdadeiro objetivo é esse sucesso constante e, lá está, invisível. E esse sucesso não acontece por acaso, de todo. Não se trata de ficar à espera que algo se estrague para depois ir lá arranjar, não. É uma disciplina proativa, uma engenharia completamente dedicada a garantir que sistemas críticos simplesmente não falhem. Ok, vamos aprofundar isto. É que em sistemas críticos como a nossa rede elétrica, a palavra manutenção tem um significado muito, mas muito mais vasto do que aquilo que a maioria de nós imagina. O termo oficial, o técnico, é este: a gestão do ciclo de vida dos ativos. Parece complicado, eu sei, mas esqueçam a papelada por um instante. Pensem nisto não como pegar numa chave de fendas, mas mais como ser o médico de um equipamento, gerir a sua saúde desde o dia em que é fabricado até o dia da sua reforma, garantindo que ele cumpre sempre a sua função. E para se conseguir evitar falhas, o primeiro passo é defini-las. E no mundo da engenharia, as definições têm de ser à prova de bala. Não há aqui espaço para talvez ou mais ou menos, especialmente quando o que está em causa é manter as luzes acesas. O conceito-chave aqui é o de função requerida. Um equipamento não existe só para estar ali. Ele existe para desempenhar uma tarefa específica com um nível de performance muito bem definido. A falha acontece no momento exato em que ele deixa de o fazer dentro desses parâmetros. E esta citação, olhem, acerta em cheio. A engenharia moderna não anda à caça de falhas, anda, isso sim, à caça dos seus sinais de aviso. E isto leva-nos a uma das distinções mais importantes de todas. Reparem bem nisto. Aqui está a diferença crítica entre um defeito e uma falha. Um defeito, como o painel rachado que vemos, é um problema, sim, mas que ainda permite que o sistema funcione. É um aviso. Agora, a falha. A falha é o painel em curto-circuito. É a paragem total. Fim de jogo. E a engenharia moderna vive e trabalha precisamente nesse espaço, entre o aviso e o desastre. Então, como é que os engenheiros fazem a gestão destes defeitos para evitar que se tornem falhas? A abordagem evolui imenso ao longo do tempo. Vamos ver como é que isso aconteceu. Este quadro resume na perfeição essa evolução. Reparem como passamos da corretiva, que só age depois da falha, para a preventiva, que se baseia num calendário fixo, até chegarmos à preditiva, que se baseia na condição real do equipamento. O foco muda completamente, de reparar o que avariou para evitar que avarie. A abordagem mais antiga, a corretiva, é o equivalente a conduzir um carro até o motor explodir. Um desastre, claro. A preventiva já é mais sensata. É como mudar o óleo a cada 5.000 km, quer preciso, quer não. É melhor, sim, mas leva a um desperdício enorme, deitar fora peças perfeitamente boas. Era preciso uma abordagem mais inteligente. E essa abordagem mais inteligente é, sem dúvida, a manutenção preditiva. Este é o padrão de ouro da engenharia moderna, especialmente em sistemas de alta criticidade. Então, como é que funciona esta magia preditiva? Basicamente, é como se dessemos sentidos aos equipamentos. Usamos câmaras de termografia para ver pontos quentes invisíveis ao olho nu. Usamos análise da vibração para ouvir o início de um problema mecânico. E a intervenção só acontece quando os dados dizem «Atenção, é agora». O resultado? Maximizamos a vida útil, a eficiência e, o mais importante de tudo, o tempo de atividade. Mas como é que sabemos que estas estratégias funcionam mesmo? Bem, não é uma questão de opinião, é aqui que entra a matemática que prova o seu valor. Porque na engenharia, opiniões e achismos valem muito pouco. O que conta são os dados. E para medir a eficácia destas estratégias, os engenheiros usam algo a que chamam indicadores-chave de desempenho, ou KPIs. O primeiro é o MTBF, ou tempo médio entre falhas. De forma simples, mede quanto tempo, em média, um sistema funciona perfeitamente antes de avariar. Quanto mais alto for o MTBF, mais confiável é o sistema. O objetivo é sempre aumentá-lo. O segundo é o MTTR, o tempo médio para reparar. Este mede o quão rápido se consegue resolver uma avaria. Um MTTR baixo significa que o sistema tem boa manutençabilidade, ou seja, é fácil e rápido de reparar. O objetivo é sempre reduzi-lo. E quando juntamos estas duas métricas, obtemos o número mais importante de todos, a disponibilidade. Como a fórmula mostra, ela mede a percentagem de tempo em que um sistema está realmente a funcionar como devia.
Uma disponibilidade de 99,999% é o que separa uma rede elétrica de classe mundial de uma que falha constantemente. No final do dia, é este o número que importa. Ok, já vimos as definições, as estratégias, as fórmulas, mas vamos agora ligar tudo isto ao mundo real. Como é que isto se aplica, por exemplo, a um parque solar ou a uma central hidroelétrica? Vamos pensar num parque solar. Painéis sujos não são uma falha total, mas reduzem a energia produzida, ou seja, diminuem a disponibilidade geral do parque. Por outro lado, um inversor que está a sobreaquecer ainda funciona, mas o seu MTBF, o tempo até à próxima falha, está a cair a pique. É uma autêntica bomba-relógio. E numa central hidroelétrica, a manutenção preditiva, como a análise de vibração, pode detectar os primeiros sinais de danos numa turbina. Isto permite uma reparação planeada e evitando uma falha catastrófica, que nos levaria diretamente para um cenário de manutenção corretiva, o pior e mais caro de todos. E no fundo, tudo se resume a este equilíbrio fundamental. A grande arte da engenharia de manutenção é usar dados para encontrar aquele ponto perfeito entre o que custa fazer a manutenção e o que custa, quase sempre muito mais, quando o sistema simplesmente para. Portanto, o ponto crucial de toda esta conversa é esta mudança de mentalidade. A engenharia moderna não fica à espera do problema. Usa dados e tecnologia para o antecipar e, idealmente, para o evitar por completo. É a ciência de garantir que o futuro funcione sem interrupções. E isto deixa-nos com uma última reflexão. A tecnologia avança a uma velocidade impressionante, mas e se um dia atingíssemos essa perfeição? E se conseguíssemos prever todas as falhas antes de acontecerem? Que tipo de mundo seria esse? Um mundo sem surpresas mecânicas? A pergunta fica no ar.